Bom, muito bem, boa tarde. Bom, dando mais início a mais uma reunião aqui do Serviço de Geriatria, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, hoje com a presença ilustre, né, da minha amiga aqui, Sônia Bruck, professora doutora Sônia, neurologista, sou livre docente pela USP, no programa de neurologia. Ela é responsável pelo grupo de neurologia cognitiva e comportamental da USP, também da Neurologia Cognitiva e Comportamental do Hospital Santa Marcelina. Um grande prazer tê-la aqui, referência, né, absoluta nessa área aqui no Brasil, né, uma grande parceira, pessoa que eu admiro, né, coeditora aí junto comigo, né, uma honra no nosso livro Doença de Alzheimer, né, em 2023, se Deus quiser, né, Sônia? Com certeza a gente consegue acabar. Com certeza. Se Deus quiser, É, e a Manoli vai ficar feliz também. é. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar demais a aula. A gente tem um público muito forte depois online, quando essa aula vai Uhum. para o nosso canal e com certeza vai ajudar em termos educacionais na disseminação de conhecimento público, e isso é muito importante para nós, principalmente aqui no nosso país. Então, muito obrigado pela tua presença, fica à vontade, por favor. Eu que agradeço o convite, Ivan, é um prazer. É sempre bom sempre são boas as iniciativas de aumentar conhecimento, seja ele de que forma for. Enfim, eu agradeço muito a oportunidade. Então, eu vou falar do diagnóstico da doença de Alzheimer, um pouco da doença de Alzheimer em si, e acho que um bom jeito da gente começar é que os nossos cérebros são diferentes, né? Então, quando a gente vê uma pessoa adulta ou idosa à sua frente, você tem que pensar que um paciente é diferente do outro, porque tiveram estímulos diferentes, história de vidas diferentes, né? Então, às vezes, o que você vê de manifestação clínica também vai ser diferente de acordo com como foi a história daquela pessoa. Então, sempre a gente tem que pensar, aqui eu gosto de mostrar, essa aqui é essa senhora é a Brenda Milner, que é uma grande neuropsicóloga. Atualmente, acho que ela está com 104 anos e ela é super ativa e bem cognitivamente. Aqui, o Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo, enfim, aí ele tinha 100 anos também, cognitivamente super bem. E, em contraposição, uma pessoa de 15 anos, uma garota de 15 anos, que estava na oitava série, que realmente tem uma linguagem escrita bem comprometida, né? E, então, esses cérebros, essa pessoa que vai envelhecer, que tem 15 anos, escreve desse jeito, ela vai envelhecer e pode vir a ter problemas cognitivos, então vai ser diferente desses dois exemplos de idosos que eu dei. E por quê? Né? Para a gente ter a expressão clínica da doença, então, como eu comentei, tem vários fatores de influência, né? E principalmente que vão ser diferentes de pessoa para pessoa durante toda a vida, né? Então, a gente tem os fatores genéticos, ambientais, de alcance ocupacional e educacional que a pessoa conseguiu durante a vida, a saúde física, comportamentos de saúde, estilos de vida, o tratamento das doenças que a pessoa tem, né? O tipo de personalidade, a gente sabe que personalidades mais abertas têm menor risco de ter demência do que em personalidades mais beirando o neuroticismo, enfim, o acesso aos serviços de saúde, né? Enfim. E tudo isso vai influenciar, além de fatores vasculares, etc., na expressão clínica da doença, né? Indo um pouco para o envelhecimento populacional, a gente sabe que vai haver um envelhecimento, né? Com projeção de um grande número de indivíduos acima de 60 anos em 2050, né? E as áreas do planeta, né? De, do, do, de países de baixa e média renda vão ser
vão ter um número relativo de pacientes com demência bastante maior do que o resto do mundo, né? Aqui a gente pode ver no Brasil, a gente vê que em 2015 a gente teria quase 12% da população mundial, né? E vai ter um aumento muito maior em 2050, relativamente à população mundial, né? De pessoas acima de 60 anos. E, consequentemente, você vai ter um número maior de demência, né? Então, a gente sempre leva em consideração o que a gente pode fazer para reduzir isso, né? Então, a gente tem os fatores não modificáveis, que é a idade, a história familiar, a hereditariedade, mas, felizmente, a gente tem mais fatores modificáveis, né? Tanto para a demência, de um modo geral, quanto para a doença de Alzheimer. Então, a hipertensão arterial, o diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, uma coisa muito importante que às vezes a gente tem uma reticência dos idosos em buscar tratamento é a perda auditiva relacionada à idade, né? E o nível educacional, né? Além disso, a gente tem o estilo de vida, e que vai incluir tanto a nossa atividade física, quanto a dieta, quanto a interação social, quanto a atividade intelectual, né? E outros fatores modificadores em potencial, que a gente sabe, seria a diminuição do neuroticismo e do estresse, né? Evitar a poluição, evitar o isolamento social, e provavelmente tudo aponta que a meditação, seja mindfulness ou meditação transcendental de qualquer tipo, possa melhorar isso, né? Então, recentemente, em 2020, foram publicados 12 fatores modificáveis, né? Que, se a gente for pensar, se a gente conseguisse modificar todos esses fatores, a gente teria uma redução de 40% nas demências, né? Se a gente for pensar nos países de baixa e média renda, e principalmente aqui na América Latina, a gente, tratando esses fatores, né, aumentando o nível educacional, corrigindo perda auditiva, controlando hipertensão, obesidade, não fumar, melhorar a depressão, tratar a depressão, melhorar a inatividade física, né, controlar o isolamento social, controlar o diabetes, vocês vejam que a gente tem em que 56% dos casos você poderia reduzir, que seriam potencialmente modificáveis, né? Então, isso é muito importante para a saúde pública, né? E a gente deve bater nessa tecla constantemente, né? Então, indo mais especificamente para a demência, então a demência é um comprometimento cognitivo que tem um comprometimento funcional, né? E que a gente tem várias doenças que vão estar sob esse guarda-chuva do que se chama demência, né? Se a gente for pensar na prevalência de demência, a gente tem vários estudos no Brasil, uma boa parte deles feitos em São Paulo, né? Mas que tudo indica que a gente tenha de 10% a 12% de indivíduos com demência acima de 60 a 65 anos, né? O que é uma população bastante grande, né? Seria o equivalente a uns 3 milhões de pessoas, né? E a doença de Alzheimer, então, é a causa mais comum de demência. Dando um pouquinho de contexto, de história, né? Vocês sabem que o Alois Alzheimer atendeu uma paciente chamada Auguste Deter, aos 27 anos de idade, e que ela estava numa instituição para doentes mentais, em Frankfurt, né? E o marido dela falava que ela estava tendo dificuldades, né? Problemas de memória, dificuldades em falar, e um delírio de ciúmes bastante grande, além de paranoia, né? Além disso, ela tinha alucinações auditivas, enfim. E, a partir dessa paciente, então, que era uma demência pré-senil, né? Que ela começou aos 51 anos, é que foram descritas as alterações patológicas da doença de Alzheimer. Então, aqui a foto da Auguste Deter e os desenhos do Alzheimer,
né, numa placa neurítica e novelos neurofibrilares. Então, até os anos 70, mais ou menos, a gente tinha que a doença de Alzheimer, com essas características, era uma demência pré-senil. A partir dos anos 80, se viu que era mais frequente numa fase mais de idosos, né, indivíduos mais velhos. Em 1984, foram feitos os critérios do NINDS-ADRDA, que tentaram tornar os critérios mais bem organizados e de forma a homogeneizar o critério que as pessoas usassem, né? Então, era necessário que houvesse, para ter o diagnóstico de demência, um comprometimento de memória e outras duas funções. Em 2011, isso se ampliou um pouco mais, porque a partir do momento em que cada vez mais foram descritos, mais bem descritos, vários tipos de demência, então demência com Corpus-Levy ou demência frontotemporal, que às vezes não tem comprometimento de memória, então se ampliou o diagnóstico de memória para duas desses domínios, teria que ter dois prejuízos, ou nesses domínios cognitivos, ou um domínio cognitivo e uma desordem de personalidade ou comportamento, né? Então, você poderia ter alterações visoespaciais com alteração de comportamento, ou de linguagem com funções executivas, enfim. Então, não era necessário ter a alteração de memória, né? Em 2018, e claro que na doença de Alzheimer, a gente tem uma maior parte dos indivíduos, a gente tem um comprometimento de memória já inicial, mas tem quadros de doença de Alzheimer, que a gente chama de atípicos, que podem predominar alterações de linguagem, já no início, né? Ou alterações visoespaciais, ou alterações de funções executivas de comportamento, que seria respectivamente, então, por último, a variante frontal da doença de Alzheimer, atrofia cortical posterior e a afasia logopênica, né? Então, tem que se tomar esse cuidado, que nem toda doença de Alzheimer, basicamente, vai ter comprometimento de memória, né? Em 2018, foram incorporados aos diagnósticos os biomarcadores. Então, para estudo, para pesquisa na doença de Alzheimer, né? Então, nesses critérios de 2018, basicamente o indivíduo pode ser de normal até uma demência grave, e o quadro clínico não vai importar tanto, mas sim os biomarcadores. Mas daí a gente vai voltar nesse ponto. Então, em geral, a doença de Alzheimer se inicia, na maior parte das vezes, a partir dos 60 anos, com lapsos de memória, né? Mas a gente tem que lembrar que a queixa de memória é uma queixa muito comum. Primeiro, em qualquer faixa de idade, e principalmente a partir dos 60 anos, né? Então, a gente vai ter, vão surgindo sintomas que vão se somando, então, de memória, né? Principalmente esquecimento de compromissos, de local onde os objetos foram guardados, né? Até que essa memória vai ser progressivamente comprometida e até a pessoa esquecer se já almoçou, se já tomou banho, enfim. Uma dificuldade progressiva de raciocínio, né? Então, é interessante porque esse raciocínio que exige múltiplas funções, por exemplo, de controlar as finanças, prosseguir numa leitura, né? Ele aparece muito frequentemente já em uma fase inicial, né? E também a dificuldade de linguagem, que na maior parte das vezes começa um pouquinho mais tardiamente na evolução, né? Além disso, o que a gente observa nos pacientes, dificuldades de orientação temporal, né? Principalmente ao longo da doença, e dificuldade para realizar tarefas simples, desorientação topográfica, né? Às vezes a gente acaba atendendo pacientes cuja queixa principal é que o paciente se perdeu em determinado dia para voltar para casa, né? Ou
ou ficou perdido horas. E aí, então, essa desorientação topográfica começa com dificuldades para se localizar em percursos que a pessoa desconhece, né? Ou foi poucas vezes, e isso vai piorando. Então, para percursos mais conhecidos, para lugares mais conhecidos, até que a pessoa se perde dentro de casa, né? Então, a gente tem vários sintomas, né, da doença de Alzheimer. Então, problemas com pensamento abstrato, problemas de linguagem, mudança de personalidade, né, esse empobrecimento do julgamento, além da perda de memória e alterações de humor e comportamento, né? A gente tem vários fatores de risco, eu já comentei alguns, mas aqui eu coloquei de novo que eu gostaria de chamar atenção para alguns outros que são menos frequentes, não, mas menos comentados, né? Então, a gente tem o alelo epsilon-4, esse E4, no gene da apolipoproteína E. Ele é um fator de risco para a doença de Alzheimer esporádica, né? Então, se a pessoa tiver uma cópia do E4, ela tem 3 vezes maior de risco de ter, 2 cópias de 8 a 10 vezes mais chance de ter a doença de Alzheimer do que uma pessoa que não tem essa cópia, né? E se a gente for ver em pacientes com doença de Alzheimer, 40% a 65% desses pacientes têm 1 ou 2 cópias do gene, né? Outro fator de risco é a história familiar, independente do epsilon-4. A gente sabe que quem tem familiares na família tem uma chance maior, né? Familiares diretos. Com outros fatores de risco genéticos, que são menos frequentes, mas que existem, né? Quem tem comprometimento cognitivo leve, que a gente vai falar um pouquinho mais, e o traumatismo crânioencefálico, né? Principalmente aquele que teve perda de consciência, e às vezes é menos comentado, mas mulheres que fizeram oforectomia, esterectomia pré-menopausa, às vezes têm um comprometimento um pouquinho maior, tá? Então, os fatores, o epsilon-4, né, o gene da apolipoproteína E, ela está localizado no cromossomo 19, né, e é um fator de risco. Na verdade, ele não é nem necessário, nem suficiente para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, tem casos que têm 2 alelos epsilon-4, indivíduos normais e que vão permanecer saudáveis, enfim, não vão desenvolver a doença, né? Então, o que acontece? Quem tem esse epsilon-4, ele diminui a idade de aparecimento da doença, né? Se a gente for ver indivíduos que tinham 2 alelos E4, começaram a doença aos 70 anos, e quem não tinha, né, que tinha o genótipo E2 ou E3, começava ao redor dos 80 anos. E a gente tem também a doença de Alzheimer familiar autossômica dominante, né? Basicamente no gene da proteína precursora de amiloide, no gene da presenilina 1 e na presenilina 2. Então, com quase 100% de penetrância, né? Mas, felizmente, são formas raras da doença. Ela existe por volta de 5% das demências pré-senis, né? Então, a gente tem que encarar, cada vez mais se vê isso, da doença de Alzheimer como um contínuo, né? Que você tem uma fase pré-clínica em que o indivíduo é sintomático, mas tem a patologia da doença de Alzheimer, o declínio cognitivo subjetivo, passando pelo comprometimento cognitivo leve e a demência da doença de Alzheimer propriamente dita. Aqui é um vídeo disponível no YouTube, enfim, só para a gente ver de forma mais exemplificada o que acontece, né? A gente progressivamente, durante o processo da doença de Alzheimer, a gente vai tendo deposição do beta-amiloide, né? No espaço extracelular, extraneuronal, e progressivamente a gente vai ter
o acúmulo de proteína tal anomalamente hiperfosforilada dentro dos neurônios, né? De forma que, progressivamente, você vai diminuindo, aqui seria o exemplo do amiloide e da proteína tal intracelular, né? Então, você vai tendo uma morte celular progressiva. Então, caracterizada, então, a anatomia patológica da doença de Alzheimer pelas placas amiloides, o novelo neurofibrilar e a degeneração vacuolar. Então, se a gente for ver, a gente vai ter a proteína precursora de amiloide, que é uma proteína transmembrana, e quando ela é quebrada anomalamente pela beta-secretase e a gama-secretase, ela vai ter formas que são insolúveis e que vão agregando, né? Formando oligômeros, polímeros, fibrilas, até formar a placa amiloide, né? Vai ter uma reação inflamatória, também secundária a esse depósito, que também vai ser deletério, e nas formas, principalmente familiares, a gente tem uma redução do clearance dessas formas de oligômeros e polímeros e fibrilas, com comprometimento da retirada pela microglia, né? Além disso, a gente vai ter a alteração da proteína tal hiperfosforilada, que é uma proteína ligada aos microtúbulos, né? Então, está no citoesqueleto do neurônio e progressivamente vão se acumulando também, né? Então, a gente vai ter o comprometimento progressivo, aqui da esquerda para a direita, da patologia beta-amiloide, que vai se espraiando pelo cérebro, e aqui também, da esquerda para a direita, o espraiamento da patologia tal, né? Então, a gente tem e esse comprometimento, então, principalmente, que é relacionado ao déficit cognitivo, que é o espraiamento da patologia tal, que é intimamente ligado à gravidade da doença. Então, a gente vai ter no estadiamento esse estágio pré-clínico, que pode durar décadas. A gente sabe que tem acúmulo de beta-amiloide 15 a 20 anos antes, né? Aí começa a hiperfosforilação da tal, a gente ainda não tem o declínio, né? Depois a gente vai ter um comprometimento cognitivo leve, seja a sua forma muito precoce, até o comprometimento tardio. É possível que o comprometimento cognitivo leve, existe isso também de uma reversão à cognição normal, né? Ou ele ficar estável por muitos anos, e a seguir o quadro demencial da doença de Alzheimer, que aí vai se dividir em leve, moderada e grave, né? Então, se a gente for ver, a gente tem alterações estruturais, né? Principalmente na região do hipocampo, né? Então, a gente vê um indivíduo idoso normal e um com um quadro de doença de Alzheimer. A gente tem alteração estrutural na região temporal mesial, né? O aumento dos ventrículos, aumento da atrofia cortical, né? E, como eu comentei, que a maior parte da doença de Alzheimer começa com queixas de memória, aqui só para exemplificar, 11 a 60% dos indivíduos em estudos populacionais têm queixa de memória. Então, a queixa de memória é muito frequente, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E nos estudos brasileiros, em geral, de 60% até 80% dos indivíduos acima de 60 anos tinham queixa de memória. Então, quando vem um indivíduo com queixa de memória, a gente tem que ver, será que é secundária a alterações psiquiátricas, alteração de personalidade, uma doença sistêmica, iatrogênico por uso de medicações, distúrbio de sono, ou será que é realmente um declínio cognitivo subjetivo, ou um comprometimento cognitivo leve, ou um quadro demencial inicial? Só para exemplificar, se a gente for pensar, queixa de memória é coisa de
grandes cidades. Não, nesse estudo a gente fez uma avaliação de queixas de memória e comprometimento cognitivo numa população ribeirinha do interior do estado do Amazonas, né? Então, um lugar que você não imagina, enfim, né? E tinha queixa de memórias em 70% das pessoas, principalmente nas mulheres. A gente tem, cada vez mais se dá importância ao declínio cognitivo subjetivo, principalmente no declínio cognitivo subjetivo que causa uma apreensão para o indivíduo, né? E também aquele que é confirmado pelo acompanhante, né? Então, o indivíduo pode ter um declínio tanto em memória ou outro domínio cognitivo, que ele acha que piorou em relação às suas habilidades prévias, né? Mas quando faz uma avaliação neuropsicológica objetiva, o indivíduo está dentro do normal. Então, tem duas coisas. Ou o indivíduo realmente está hipervalorizando, ou o indivíduo realmente piorou em relação ao que ele era antes, mas que a avaliação neuropsicológica não foi suficiente para perceber para captar esse declínio, né? A gente tem o comprometimento cognitivo leve, que o indivíduo vai ter a queixa cognitiva, mas não vai ter prejuízo cognitivo, funcional. Mas a gente consegue captar alterações na avaliação neuropsicológica ou mesmo nos testes breves que a gente faz, né? E qual a vantagem de fazer o diagnóstico precoce? Você trata condições reversíveis, né? Uso de medicação, doenças sistêmicas outras, tratamento de fatores de risco vasculares, né? Você pode oferecer treino cognitivo para a pessoa, a mudança de estilo de vida, né? Tem muitos ensaios clínicos acontecendo em doença de Alzheimer. Eu acho que a escolha do indivíduo fazer um testamento vital, saber como que ele vai prosseguir na sua doença, fazer escolhas na sua vida a partir de um diagnóstico, né? Então, isso é importante a gente fazer diagnóstico precoce. Então, como que o diagnóstico é feito? Através de alguns passos, né? Então, a gente vai ver as queixas de memória, se tem secundária alguma condição, né? E na consulta, o que a gente vai ver? O tempo de história, evolução, se tem flutuação, as doenças clínicas concomitantes, se o indivíduo tem queixas de humor, uso de medicações, se tem história familiar, se essa queixa se reflete no desempenho, né? Será que é em todas as funções? Será que é só em prejuízos em atividades mais complexas? Precisamos ver se a gente tem prejuízo objetivo e, claro, sempre levando em consideração o nível prévio do indivíduo e as queixas do acompanhante. Então, o que a gente faz na investigação básica? O exame clínico, né? Pressão, exame físico completo, exame neurológico completo, os testes cognitivos, né, breves, vendo memória, linguagem, raciocínio, planejamento, comportamento também importante, e ver as funcionalidades, né, do indivíduo, principalmente nas atividades instrumentais e, nos casos mais graves, as atividades básicas, né? E a avaliação cognitiva, o que a gente faz? A gente pode fazer um mini exame de estado mental, né? Que vocês já devem ter tido uma experiência com ele. A bateria breve de rastreio cognitivo, que é uma que a gente usa bastante no HC, que é o teste de memória de figuras, a fluência verbal e o desenho do relógio. O MoCA, né, que é o Montreal Cognitive Assessment, mas que ele é ruim no nosso meio para indivíduos com baixa escolaridade, e tem essa ACE, que é a Addenbrooke Cognitive, esqueci agora o resto do nome, revisada, que é um teste que inclui o exame de estado mental, mas é um pouquinho maior, que também é possível, tem regras para o Brasil, tem valores de corte para o Brasil também. Então, o mini exame de estado mental, embora ele seja bastante rápido e bastante conhecido, a gente tem
regras de scores diferenciados, né? A gente tem várias possibilidades de acompanhamento do indivíduo. Esse aqui é um professor universitário que tinha uma doença de Alzheimer de leve para moderada em julho de 2001, e 3 anos depois é o mesmo indivíduo escrevendo a frase do mini exame de estado mental. Então, é possível a gente acompanhar através do mini mental, né? A bateria breve de rastreio cognitivo vai ser... teve essa revisão agora em 2021 de todos os estudos que utilizaram o teste da memória de figuras, então é interessante porque ele é bom tanto para indivíduos analfabetos quanto alfabetizados, né? Então, a gente tem a fase de nomeação e da percepção, se pede para o indivíduo nomear as figuras, né? Não se avisa, pede-se para ele relembrar, né? Depois tem uma fase de aprendizado, enfim, são 3 repetições, e depois vai ter a memória tardia, né, da bateria, e depois a fase de reconhecimento. É um teste que a gente gosta muito de utilizar porque é bastante fácil no Brasil. O teste do desenho do relógio, a gente tem vários métodos de pontuação, né? Eu acredito que nenhum deles dê para pontuar adequadamente todas as possibilidades que os indivíduos fazem os desenhos, né? Então, aqui eu achei interessante, eu coloquei depois que esse aqui foi um Rolex, um Oriente e um Seiko, né? Então, e tem vários tipos de possibilidades aí, né? Então, a gente vai ver o distúrbio visoespacial e um distúrbio de função executiva. Esse aqui, por exemplo, claramente é o distúrbio de função executiva, porque o indivíduo começou pelos números, né, sem ter feito nem ao menos o círculo. Voltando, então, esses testes breves, eles podem ser utilizados ao longo do tempo, né? Então, o mesmo indivíduo, né, em várias fases. Então, é interessante, é o mesmo indivíduo, né? Então, você pode acompanhar. Atividades instrumentais de vida diária são importantes, porque elas servem muito bem para nortear a gravidade do comprometimento que a gente do comprometimento cognitivo que a gente está vendo, né? Então, lavar roupa, medicação, o controle de medicação, gestão de finanças, né? A manutenção da casa, enfim. E nos casos mais graves, as atividades básicas da vida diária, que também a gente incorpora na avaliação do indivíduo com demência, né? Então, capacidade de tomar banho, de transferência, de se vestir, etc. Além disso, o que a gente vai pedir? Os exames laboratoriais, que são obrigatórios, né? Exames gerais, a sorologia para sífilis, a sorologia para HIV é obrigatória abaixo de 60 anos, ou se você tem alguma suspeita. A neuroimagem estrutural, que também é obrigatória, a tomografia e preferencialmente a ressonância. E a gente tem a possibilidade dos biomarcadores, né? Nos biomarcadores, o que a gente vai ter? Alterações no líquor, né? Então, uma diminuição da proteína beta-amiloide, aumento da proteína tau e aumento da proteína fosfotal. A gente pode ver o metabolismo de glicose através do PET-FTG, que a gente está vendo aqui. Caracteristicamente, a gente tem um hipometabolismo nas regiões parietais. O PET-amiloide, que a gente vai ver a deposição de amiloide, né, no cérebro. E o PET-tau, que não é disponível aqui no Brasil, e que a gente veria em vivo a deposição da proteína tau, né? Então, a gente chega nos critérios clínicos da demência, eu já comentei, né? Então, dois prejuízos em atividades nos seguintes domínios, e a gente vai ter para a doença de Alzheimer, então, também de 2011, que é o que a gente acaba utilizando na clínica, né? O início insidioso, uma observação de piora cognitiva ou história, enfim, apresentação amnéstica ou não amnéstica, e você excluir outras possibilidades.
Feito o diagnóstico, a gente vai partir para o tratamento, né? A gente tem 2 tipos de tratamento, os anticolinesterásicos e com a memantina, né? Os anticolinesterásicos pode ser ou a donepezila, ou a rivastigmina, ou a galantamina. Eu não vou colocar doses nem como faz esse aumento, enfim, porque isso vocês vão poder ver em qualquer lugar. Eles são utilizados nas fases leves, moderadas e graves. A donepezila é o único que tem em bula o uso de até as fases graves da doença de Alzheimer. E quando o indivíduo chega na fase moderada, a gente associa a memantina ao anticolinesterásico, né? Então, permitindo ver se tem um efeito adicional, né? De prevenção farmacológica, a gente não tem nenhum remédio que faça uma prevenção, que você vai tomar ou vai dar para o paciente e vai prevenir que o indivíduo tenha algum prejuízo, né? E eu já comentei, todos aqueles fatores de risco fazem parte da prevenção não farmacológica, né? Então, é muito importante não só a prevenção não farmacológica, mas também a orientação do indivíduo que chega a você, né? A orientação de possibilidades não farmacológicas, né? Então, manter atividade física, atividade cognitiva, né? Cognitiva ou intelectual, manter o máximo de atividade possível que o indivíduo seja capaz de fazer na sua casa ou mesmo no trabalho, enfim. E controlar muito bem doenças outras que o indivíduo tenha, concomitantes à doença de Alzheimer, né? Isso melhora muito a evolução da doença de Alzheimer. E tratar também, manter manter uma atividade social é muito importante. A gente percebe indivíduos que são isolados em casa e têm pouco estímulo, aqueles pacientes que mantêm um nível de estimulação pela família, de conversa, atividade social, a evolução é completamente diferente, muitas vezes. Então, é muito importante isso. Então, assim, eu encerro essa apresentação e coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta, enfim, alguma observação, e eu agradeço aí vocês terem visto a aula.